Olha, ontem, quem acompanhou a sessão da Câmara, eu acredito que até agora, muita gente, se não tirou informação, não está entendendo o que aconteceu. Uma discussão quente, acalorada, começou também com o presidente da Câmara, o Conrado Scheller, na tribuna, falando sobre a reabertura da CPI no Instituto Atlântico, e depois com o vereador Cecílio Araújo realmente falando sobre as declarações do vereador Mário Som na Justiça. Vamos colocar aqui, vamos tentar dar uma resumida naquilo que aconteceu na Câmara. Começa com a discussão do Cecílio e o Mário Som, que eu tenho aqui os detalhes aqui, que está aqui os autos 1779 de 2011, ação declaratória de nulidade de ato jurídico. O autor foi o prefeito João Pavinato, que denunciou, e o réu é a Câmara Municipal de Cambé e outros vereadores que fazem parte da comissão processante, ou então da comissão de investigação, a CEI, uns falam CEI, outros falam CPI. O que a gente tem a dizer é que o João Pavinato, o prefeito, tentou dar nulidade à CPI. E a Justiça disse não. A Justiça mandou que se reabrisse a CPI. Mas dentro do processo, tem lá uma folha que diz... as folhas 835 e 846 dos autos, o contestante Mário Aparecido do Som argumenta que não praticou nenhuma medida investigatória. Quer dizer, o Mário disse que praticamente não participou da CPI. Mas isso, o próprio Mário disse que participou. E tem provas, e o Cecílio provou isso lá no plenário, e o Mário ficou assim que não estava entendendo nada. Mas vamos botar as imagens aí primeiro dessa questão do Cecílio e o Mário Som. Põe na tela, Diego. A Prefeitura Municipal, através dos seus gestores, conseguiram que o vereador Mário Aparecido dos Santos fosse até o Ministério Público, ou que autorizasse, através de procuração, que seu advogado falasse em seu nome, que em nenhum momento ele participou das investigações, que este vereador usou da pessoa do Mário apenas para assinar os documentos. Está escrito aqui: afirmou que jamais foi chamado para prestar esclarecimento ou acompanhar os trabalhos da CPI, bem como inexistiria fato determinado capaz de fundamentar as investigações. Requereu, por fim, a procedência da demanda com vista a anular os atos jurídicos, antecipação de tutela para efeito de suspender os efeitos da CPI. Eis a verdade, realmente foi instaurada uma CPI com vistas a investigar irregularidades do contrato entre o município de Cambé e o Instituto Atlântico, pois este instituto estava sendo requerido na cidade de Londrina por grandes licitudes. Nesta esteira, o requerente aponta o requerido Mário como um dos vereadores indicado para compor a CPI. O requerido Mário foi nomeado aqui também, mas ele diz aqui que ele foi envolvido em artimanhas para fim da verdade, fazer uso político da CPI, que tinha como objetivo caçar o requerente, no caso o prefeito. E eu não vou ler todo o documento aqui, porque ele me acusa de várias coisas que eu não fiz. Então, eu peço a esta casa que abra também um processo de investigação na comissão de ética, porque aqui a gente não está brincando de ser vereador. As fotos, os documentos assinados pelo nobre vereador, que disse que assinou sem querer assinar. Aí quando você diz que assinou um documento que não queria assinar, você está rasgando o seu mandato, porque jamais te manipularia, porque você, ou o senhor, é uma pessoa que não é fácil de ser manipulado, e não é da minha índole manipular ninguém. Eu gostaria que o senhor afirmasse se o senhor tem conhecimento, se o senhor falou isso aqui para o advogado Frederico Reis, porque está aqui nos autos 1779 de 2011, ação declaratória de nulidade
toda essa parte é o senhor dizendo que o senhor foi utilizado, que o senhor não sabia, que o senhor não participava das reuniões, que e estranhamente que o senhor participou de tudo, vereador. O senhor participou sim. O senhor teve na sala, as fotos mostram o senhor entregando o relatório e sorrindo. Dá uma parte aí, senhor vereador. Com certeza. Eu não estou entendendo porque esse documento veio e você está citando tanto o meu nome, sendo que tudo que você assinou, que vocês fizeram, eu fiz. E eu não estou entendendo porque você está tão indignado com a minha pessoa, sendo que eu não estava nem sabendo disso daí. Então, alguém te usou. Então, eu sei. Então o senhor vai receber esse documento amanhã e o senhor vai procurar. Uma parte, nobre vereador. Eu até não vou entrar no assunto hoje. Obrigado, senhor presidente. Uma parte para o senhor. O senhor fez a pergunta para o nobre vereador Mário e ele acabou de responder. Eu acho que essa resposta dele é uma resposta muito séria, porque o vereador Mário também está dizendo que ele, na verdade, foi usado, que ele não assinou e ele não falou para advogado nenhum. O advogado, nobre vereador, que arrumaram para o senhor, colocou o senhor numa baita numa friagem e o senhor acabou de afirmar que o senhor não está sabendo. Por quê? Então não foi má fé, eu acho, do senhor. O senhor assinou uma coisa e o advogado que arrumaram para o senhor colocou o senhor nessa fria. Porque agora, ou o vereador Mário se retrata perante a justiça, ou eu vou pedir providência. Nós temos duas situações, ou o senhor pede providência, ou eu vou pedir. Eu não sei se o senhor já teve acesso a esse documento. Uma parte, senhor vereador. Eu gostaria que o senhor me desse uma cópia de tudo isso daí, e eu vou ver o que eu estou fazendo, que eu estou te prejudicando, aí eu vou tentar corrigir o que foi aí que eu falei, porque eu não estou vendo, eu até agora eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Então o senhor começou citando meu nome, falei, não tem por que isso, porque o que mesmo que o Irineu fez, que você fez, que eu fiz e o que os demais fez, foi acertado até no final. Do final para frente, eu preciso ler isso daí, meu senhor vereador. Primeiro, para você falar alguma coisa aqui, primeiro, é aquilo, eu exijo respeito da minha parte, porque eu ainda não li isso que o senhor está na mão ainda aí. Eu exijo respeito porque eu também te respeito. Então o senhor já está se retratando. Quando o senhor for falar, o senhor me respeita, porque eu também exijo respeito. Não, a justiça agora, está dizendo que o senhor falou. Eu não estou entendendo por que o senhor está falando nessa agressividade. Espera um pouco, deixa eu ler isso daí. Eu quero ver o que eu fiz aí. Obrigado. Então está aqui, ó, é um documento da justiça. E aqui diz que o senhor disse que não participou de nada. E o senhor está afirmando aqui, perante a todos os demais vereadores, e isso é registrado, que o senhor não falou isso. Então agora o senhor arrumou um parceiro. Vereador, um parceiro para te ajudar na defesa de quem te enfiou nessa enrascada. Uma parte. Concedo uma parte. Olha, eu peço até em respeito ao nobre vereador Marson, que Vossa Excelência também respeite-o e não fique colocando palavras na boca do vereador. Essa é uma decisão que Vossa Excelência, ele nem teve a oportunidade de ler o documento, e Vossa Excelência está fazendo várias afirmações e não está dando a chance dele nem ler o documento para ele se defender. Agora, nobre vereador, aqui o respeito é mútuo, é para todos. E digo o seguinte, nobre vereador Marson, só para Vossa Excelência entender. Isso é uma decisão para continuar os trabalhos. Isso não significa que houve irregularidade aqui da Prefeitura com o Instituto Atlântico. Porque eu posso afirmar a Vossa Excelência que não houve essa irregularidade aqui no município de Cambé. Na verdade, o fato foi o seguinte, que a CPI não convocou as pessoas que eram para ser convocadas. Prefeito, o presidente do Instituto Atlântico e a secretária da Saúde, que foi convocado 3 dias antes, estava viajando e não teve a oportunidade. Simplesmente isso, vereador. Fica tranquilo. Obrigado, nobre vereador Cecílio Araújo. Com certeza, eu que agradeço a sua participação. Bom, primeiro que eu acho que a participação aí da parte do Júnior Félix fugiu do assunto ali, né? Ele foi dizer da questão de se fazer ou não a CPI, se ouviu ou não ouviu. A questão era outra aí. E eu estou muito tranquilo para falar essa questão, porque eu acompanhei a sessão da Câmara, eu li aqui o documento, e o vereador Mário Som, ontem na saída da Câmara eu falei com o senhor que o senhor precisava me dar uma entrevista para explicar a situação. Mas disse que ali naquela noite não era o momento, que eu não o entrevistaria, até porque eu acho que sou seu amigo e acho que não faria isso naquele momento de afogadilho, para que o senhor explicasse a situação que ninguém entendeu o que se passou. E ficamos para hoje, para conversar hoje. Liguei várias vezes no seu gabinete, liguei para o senhor no seu celular, o senhor disse que estaria resolvendo a situação, que falaria comigo, então pelo jeito não resolveu. Mas o que a gente diz aqui, que está aqui
o vereador Cecílio falou o nome do advogado errado. O advogado é Frederico Rodrigues de Araújo, e é lá da cidade de Arapongas. Eu não entendi também, tanto advogado tem na cidade de Cambé, buscar um lá de Arapongas para defender o senhor aqui. Pelo que o senhor falou aí, o senhor não sabe nada mesmo. Porque o senhor assinou uma procuração, está aqui a cópia, assinou uma procuração, e é público esse material, é público. Está no fórum, é público. Não é segredo de justiça. O senhor assinou uma procuração por esse advogado lhe defender, que o senhor disse aqui nos autos de que o senhor não participou da CPI. E foi provado que o senhor participou. Eu mesmo vi o senhor participando da CPI. Isso aí não é dúvida para ele. E que eu não entendo é que o que aconteceu ali, quando chegou esse documento aqui, lá na Câmara de Vereadores, da Justiça de Cambé, dizendo da nulidade de ato jurídico que o prefeito João Pavinato queria dar à CPI, por questão de não ter sido ouvido nem ele, nem o presidente do Instituto Atlântico, nem a secretária Alessandra, e que a Justiça a princípio tinha dado uma liminar e foi cassada, e agora aqui realmente está dizendo que pode se reabrir essa CPI, inclusive aplicou aqui os honorários que o prefeito vai ter que pagar. Então, o senhor não sabe de nada do que o senhor advogado inseriu nos autos. Como é que pode isso? O senhor contrata uma pessoa... Aliás, a pergunta é, o senhor conhece esse advogado? O senhor sabe quem é ele? E por que foi feito, colocado isso aqui? Tem a foto aí, Diego? Por favor, põe a foto que foi mostrada lá durante a sessão. Olha o senhor aí entregando os documentos. Pode mudar. Aí, o senhor com o relatório na mão, entregando na Câmara. Agora, o que o senhor precisa fazer é explicar se realmente o senhor foi enganado por uma situação. E eu particularmente acredito que o senhor realmente não sabe o conteúdo do que foi protocolado nos autos lá no fórum. Eu conheço e sei que o senhor foi, eu não sei se eu diria lesado, enganado ou usado, mas o senhor foi. Então, de qualquer maneira, cabe ao senhor agora perante a comunidade, porque o senhor é um vereador que vem do meio de cristão, e que o senhor não pode se omitir nesse momento. O senhor deve vir a público e dizer, isso aqui é verdade ou isso aqui é mentira. Não tem meio termo, vereador. Ou o senhor está realmente ciente da gravidade da questão, porque o senhor é um representante da comunidade, o senhor foi eleito para representar a comunidade e não pode de maneira nenhuma se omitir nesse momento. E nós estamos aguardando que o senhor dê essa entrevista à TV Cambé. Não precisa ser ao vivo, podemos gravar, mas que o senhor terá que justificar, sim. Se não quiser falar conosco também, vereador, não é obrigado. Mas eu acho que quem não teme a verdade tem que esclarecer. E isso é uma coisa que saltou aos olhos de quem estava ali. E nós vimos a sua surpresa da situação. Então são duas coisas aqui que fazem parte. Lá no que a juíza encaminhou, ela encaminhou para a Câmara e lá fala das folhas 835 a 846, que não estava no processo. E o vereador, aliás, estava no processo, mas não estava no que foi encaminhado para a Câmara. Citava sim que faz parte do processo e que foi buscada pelo vereador Cecílio Araújo, porque ele se sentiu ofendido, sendo chamado de mentiroso. E não quero aqui, e não tenho
procuração para defender o Cecílio Araújo, que aliás também acho que se exaltou um pouco, mas de qualquer maneira ele se sentiu ferido na sua honra, então ele usou do seu jeito agressivo, mas ele estava aí no seu direito. E nós notamos pelo seu semblante que o senhor realmente ficou surpreso com essa situação. Não há justificativa, pelo menos assim de momento, para uma situação dessa. Se o senhor foi enganado, vereador Mário Som, o senhor deve dizer por quem. O senhor tem um advogado, esse advogado é da cidade de Arapongas, o senhor pagou para esse advogado, porque não é justiça gratuita. Se o senhor não pagou, alguém pagou. E o senhor, pelo que eu senti dos vereadores parceiros ali da Câmara, a comissão de ética vai ser instalada contra o senhor. Eu senti isso. De qualquer maneira, não queremos crucificá-lo. Eu até acredito e repito mais uma vez, que o senhor foi, posso afirmar isso, né? Mas eu acredito, não estou afirmando, mas eu acredito que o senhor foi usado nessa questão. Eu acredito. Pode ser que não, o senhor me desminta, está aqui tudo gravado, tudo que o senhor quiser, do jeito que o senhor quiser, não tem problema. As palavras que o senhor usou na Câmara foram realmente de quem desmentiu o que o seu advogado apresentou no fórum. E isso é só o começo, porque eu estou vendo aqui que tem muita coisa que vem por aí. De qualquer maneira, vamos aguardar um pouquinho. Como ontem também não quisemos fazer entrevista com ninguém no calor da discussão, hoje nós fomos até a casa procurar o senhor, não conseguimos falar, falamos por telefone, e entrevistei o presidente da Câmara, Conrado Scheller, para saber da questão, como é que fica a CPI, se ela vai ser reaberta, se ela começa do zero, o que que dá, e em relação também a essa situação. Põe na tela, Diego. A Câmara agora ela vai dar todo o respaldo para a comissão continuar trabalhando, né? O presidente da CPI é o Cecílio, né? O relator, o Irineu defende, o Mário Som é membro. A Justiça agora reativou a CPI, né? E nós temos que concluir os trabalhos dela. Então o Cecílio já pediu mais prazo hoje, eu naturalmente, está dentro da legalidade, estabeleci um novo prazo para ele concluir, e ele agora vai administrar a CPI da maneira que ele bem entender. As pessoas que já foram ouvidas, os relatórios continuam valendo. A administração pública, Bené, isso é constitucional, ela pode validar e anular os atos, né, que ela mesmo efetuou. Então tudo aquilo que é válido dentro da CPI vai ser aproveitado. Por quê? Foi falado muita mentira também de algumas coisas que estariam acontecendo e hoje caiu por terra, porque é verdade, uma hora ela aparece. Né? As pessoas tentam usar o Poder Judiciário com ações protelatórias, mas a verdade vem à tona. Então tudo aquilo que já existe dentro da CPI, ele naturalmente vai ser aproveitado, porque não tem vistas que ele tem que falar. Né? E na verdade o vereador Mário Som, ele tem que explicar muita coisa para a CPI. Ele tem que explicar por que ele protocolou no fórum documento dizendo que ele não trabalhou na CPI, sendo que tem, o Cecílio provou ontem, vocês estavam aqui, vocês viram, fotos dele entregando o relatório, deu entrevista dizendo que estava com o dever cumprido, e depois aparece documentos no fórum dizendo que ele não participou dos trabalhos, que é muito confuso. A sociedade não entendeu até agora o posicionamento do vereador Mário Som, mas nós não estamos aqui para escrachar ninguém e ter pré-julgamento. Vamos deixar ele tentar explicar agora por que esse documento está lá. Ontem ele aqui na sessão 1 está gravado, ele confessou que ele não assinou e não deu autorização para esse advogado falar em juízo. Então resta saber a quem interessa essa mudança de posicionamento, né? Quem apresentou esse advogado para ele, quem indicou esse advogado e por que esse advogado fez isso, já que o próprio vereador disse ontem aqui que ele não pediu para o advogado ir lá no fórum e fazer isso. Então quem tem que explicar agora é o vereador Mário Som, que certamente será responsabilizado pelos seus atos. Teve também na sessão da Câmara algumas pessoas, alguns vereadores que também participaram dessa discussão, o caso do vereador Paulo Tardioli, que também aí acho que entrou na conversa, também acho que botou assim, mais confusão na situação, até as dúvidas que ele tinha, e a gente até entende. Agora,
é uma coisa para que nós, munícipes da cidade de Cambé, pensemos bem. Porque as coisas acontecem de uma maneira que a gente deixa para lá. Passou, já passou. Não pode ser assim. Esse caso da CPI, no Instituto Atlântico, era natural que tivesse na cidade de Cambé. Era natural. Ninguém aqui está dizendo que tem culpa, que tem desvio de dinheiro na Prefeitura de Cambé em relação ao Instituto Atlântico. Até acredito que não tenha. Mas se o currículo do Instituto Atlântico, aonde esse instituto prestou serviço, deu problema, aos belos olhos da administração pública, não vai ter? De Cambé não vai ter? Tomara que não. Então qual é o problema? Foi gente depor e se calou, não quis falar. Por que não falou? Tinha que ter falado. Aí agora vai ser chamado todo mundo lá, vai ser chamado o prefeito, vai ser chamada a secretária de saúde, o presidente do instituto provavelmente ninguém vai localizar. Já saiu da cadeia? Já saiu da cadeia, mas será que vai achar algum representante? E se a secretária chegar lá e falar, meu direito é permanecer calado? Como é que faz? Ela tem o direito. E se o prefeito também, agora que está em campanha, for convocado e a agenda não permite? É o momento eleitoral, é a coisa toda, mas se tivesse feito lá atrás, eu acho que a coisa podia ter andado. Segundo o vereador Cecílio, na alegação da secretária Alessandra, que não estava na cidade quando foi convocada, que estaria em viagem, ele disse ontem na sessão da Câmara, está gravado, que ele tem provas de que ela estava na cidade e que alegou viagem no dia que foi convocada para prestar o depoimento. Então eu acho assim, se não tem nada, vai lá e pega o atestado de idoneidade e pronto. É isso que tem que ser feito. Não, está aqui a Câmara de Vereadores de Cambé fez uma CEI, uma CPI, seja lá o que for, e não constatou nada. Está aqui o seu atestado de idoneidade. Acabou. Morreu o assunto. Então fica uma guerrinha para lá, uma guerrinha para cá, e a coisa ficou do jeito que ficou. E agora, segundo o vereador, essa semana já notifica, já convoca essas pessoas para os depoimentos, e vamos ver o que vai dar. Vai para a justiça, vai ficar... Não é isso?